A gente podia simplesmente fechar as nossas Bíblias e ir embora agora. Por quê? Porque Paulo falou absolutamente tudo. Mas eu acho que faz diferença se a gente entender por que Paulo está falando estas coisas específicas para esses irmãos. Então, faz muita diferença se a gente conseguir entender o contexto da igreja de Tessalônica, entender qual a motivação de Paulo para escrever essas exatas palavras para os irmãos no final da sua primeira carta aos Tessalonicenses. E aí, se você quer conhecer a história de Tessalônica, você teria que voltar para Atos capítulo 17. Na verdade, Atos capítulo 16. Eu não vou ler aqui, mas eu aconselho você aí a não confiar em mim e fazer o favor de conferir aí na sua Bíblia, entendeu? Exatamente. Se Paulo falou que o povo não devia confiar nele, quem dirá em nós, pobres mortais? Então, se a gente voltar lá para Atos capítulo 16, a gente vai ver que o apóstolo Paulo tinha um plano. Um excelente plano. Ele estava na sua segunda viagem missionária já, e o interesse do apóstolo Paulo era ir para a Ásia. Só que acontece que ele é barrado pelo Espírito Santo de Deus de entrar na Ásia, porque às vezes a gente tem um bom plano, mas esse não é exatamente o plano de Deus para nós. Paulo não entendeu por que o Espírito Santo barrou de ir para a Ásia. Mas Deus, que é soberano sobre todas as coisas, não perdeu o controle de nada, tinha um motivo para não deixar Paulo fazer a obra na Ásia. Um pouquinho depois, Paulo, então, tem um sonho, uma visão, com um homem grego, macedônio, falando assim: Paulo, socorre-nos. Ou passa a Macedônia e nos ajuda. Então, Paulo vai, entende, né, naquele momento ele consegue entender por que Deus tinha fechado uma porta na Ásia, porque quando Deus quer, Deus fecha uma porta, quando Deus quer, Deus abre uma porta, porque Deus faz o que Deus quiser, porque Ele é Deus. Então, Paulo entendeu, seguiu a porta que Deus abriu para ele, foi para Macedônia. E Tessalônica era a capital da Macedônia. Não é a primeira cidade da região da Macedônia que Paulo visita. A gente vai ver que quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele já tinha passado uns perrengues para trás. Ele tinha sido preso em Filipos. Ele estava viajando com Timóteo, com Silas. E a gente vê que lá na cidade de Filipos, ele vai expulsar um espírito de adivinhação de uma moça, acaba causando uma bela de uma confusão lá, com os caras que lucravam com a mocinha, acaba sendo preso, ele, Silas e tudo, depois que ele sai da prisão, que o carcereiro e a família do carcereiro converte, porque Deus tinha um motivo na prisão de Paulo, por mais que Paulo também não entendesse. Aí ele sai de lá e vai, então, em direção a Tessalônica, porque Tessalônica era a capital da região da Macedônia. Era, então, uma cidade grega, a gente está falando da província grega de Roma, era uma província grega, em Roma, cuja capital era Tessalônica, era uma cidade cosmopolita, uma cidade cheia de cultura e filosofia grega. Paulo chega lá e ele passa só 3 semanas, no máximo 4 ou 5. Esse é o tempo que Paulo passa na cidade de Tessalônica. Aí o capítulo 17 diz para a gente que ele chega lá, ele passa 3 semanas indo à sinagoga para conversar com os judeus, para iluminar o entendimento deles das Escrituras, para mostrar para eles Jesus lá nas Escrituras. Depois de 3 semanas pregando o Evangelho, os judeus ficam bastante pistola, fala que Paulo não pode pregar lá, arruma uma confusão com Paulo. Por quê? Porque alguns judeus se converteram, porque muitas mulheres influentes se converteram e muitos gregos se converteram. O povo da cidade, principalmente os judeus, não curtiram aquele negócio. Aí eles arrumaram a confusão lá e prenderam o Jason. Quem que era o Jason? Era o anfitrião do Paulo. Paulo estava lá na casa de Jason, o Jason é levado para aquela confusão, porque eles não acham Paulo. E aí, gente, daria uma outra pregação. Só o motivo pelo qual eles são acusados. Essa é a acusação mais bonita de algo que alguém poderia ter sido acusado. Lá em Atos 17, quando os acusadores chegam diante das autoridades de Tessalônica, o que eles falam? Falam assim: estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. E eles estão dizendo que Jesus Cristo é rei. Era uma acusação extremamente grave, era uma acusação de sedição. Era uma insurreição. E é lógico que a cidade ficou toda alvoroçada, todo mundo ficou muito preocupado, deu uma confusão danada. Mas, gente, apesar de ser mentirosa a acusação, no sentido de que os irmãos não estavam fazendo uma insurreição contra César,
Que honra! Imagina você chegar num lugar e ser isso que as pessoas têm para falar. Fala assim, essa fulana aqui, ó, transtorna a vida de cabeça para baixo. Tudo o que se pensa aqui, tudo o que se fala aqui, porque para ela só existe um rei, que é Jesus Cristo. Porque para ele só existe um rei, que é Jesus Cristo. Já imaginou, gente, se eu fosse aqueles irmãos e eu estivesse sendo acusado, minha sorriso estaria assim, de orelha a orelha. E eu falo assim, meu querido, mas você me elogiou demais agora. Não carecia, muito obrigada. Só que ser alguém que transtorna o mundo tem consequências. Esse é o nosso chamado. Eu e você somos mesmos anunciados, chamados para anunciar um golpe de Estado. Só existe um rei. Só existe um soberano. Só existe um Deus. E como eu vi o postzinho do Felipe hoje, eu achei maravilhoso. Não são as nossas regras. É a regra do dono da casa. É a regra do dono do corpo. A gente não foi chamado para viver em política de boa vizinhança com o mundo. Por quê? Porque a gente está anunciando uma sedição e um golpe de Estado. Não é política da boa vizinhança. É não, querido, se está errado, porque a Bíblia diz, ponto. E qual que é a autoridade da Bíblia? A autoridade do Deus que criou os céus e a terra. E se você quiser discutir, discute então com o Criador de todas as coisas, inclusive o seu Criador. E aí, então, só que, como eu disse, isso aí gera problema. Essas pessoas, então, tiveram problema. Paulo é obrigado, então, depois de 3, no máximo 4 semanas, fugir de Tessalônica. Ele foge de Tessalônica junto com Paulo e Silas, que estavam com ele. Ele vai para Bereia. Em Bereia, ele deixa o Paulo e o Silas, segue viagem até Atenas. Depois de passar um tempo em Atenas, ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, e ele está em Corinto, Paulo e Silas, que tinham ficado para trás, né, Timóteo e Silas, que tinham ficado para trás, chegam. Né, Timóteo vai até Paulo e dá para Paulo notícias da igreja de Tessalônica. E aí, então, de posse das notícias que Paulo recebe, ele resolve, então, escrever essa carta para os irmãos que estão lá na cidade de Tessalônica. E aí a gente precisa entender algumas coisas a respeito desses irmãos. Primeira coisa, essa era uma igreja jovem. Gente, era uma igreja que nasceu de um avivamento de 3 semanas. Essa era a igreja de Tessalônica, uma igreja extremamente jovem. E apesar de ser uma igreja extremamente jovem, o apóstolo Paulo começa a carta dele elogiando essa igreja. Ele fala no capítulo 1 que, apesar de ser uma igreja jovem, essa igreja tinha muitas características de maturidade. Essa era uma igreja que tinha amor, que tinha fé e que tinha esperança. Quando Paulo escreve Coríntios 13, ele está exortando a igreja de Corinto, porque lá em Corinto estava faltando amor, estava faltando fé e estava faltando esperança. Mas em Tessalônica, uma igreja que surgiu com 3 semanas, não faltava fé, não faltava amor, não faltava esperança. É um baita elogio, capítulo 1. Mas, apesar de ser uma igreja que o apóstolo Paulo elogia, eles tinham alguns problemas. E eles tinham alguns problemas principalmente porque essa era uma igreja de origem grega. Como eu disse, a gente está falando de uma província grega, de uma cidade grega. Como Tessalônica era uma cidade grega, se você estivesse fazendo a aula do Devarim, você saberia o que é dualismo, porque nós ensinamos isso lá na aula de História da Igreja para os alunos do Devarim. Nós sabemos que Platão, que é um expoente aí muito importante da filosofia grega, era um cara dualista. O que isso quer dizer? Platão acreditava que existia o mundo das ideias, onde as coisas realmente eram reais, e o mundo físico, o mundo da matéria. Então, ele falava assim, está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma representação porca do negócio que existe de verdade lá no mundo das ideias. Então, essa cadeira aí onde você está sentado é uma representação mal feita de uma cadeira de verdade. Onde é que está a cadeira de verdade, boa, bonita, perfeita? No mundo das ideias. Então, Platão era dualista, os gregos eram dualistas. E o que isso gera? Isso aí gera a mais antiga heresia do cristianismo, que é o gnosticismo. Os gnósticos pegam essa ideia dualista de Platão e espiritualizam ela. Para dizer, olha, existe o mundo espiritual, que é bom, e existe o mundo material, que é ruim. Mas se o mundo material é ruim, como é que nós vamos ressuscitar e voltar para o corpo? O corpo é a minha prisão.
Como é que eu vou voltar para um corpo? Então, esses irmãos de Tessalônica tinham um problema com a segunda vinda de Cristo, um problema com a ressurreição dos mortos, um problema com aqueles que dormem. Então, o que vai acontecer com a segunda vinda de Jesus? Eles estavam com este problema, e é por isso que 1ª e 2ª Tessalônica são as cartas mais apocalípticas de Paulo. Então, quando Paulo quer falar sobre o fim dos tempos, o retorno de Cristo, escatologia, onde é que você encontra escatologia em Paulo? 1ª e 2ª Tessalonicenses. Só que esse não era o único problema dos irmãos. Eles tinham um problema para entender a segunda vinda de Cristo, como é que ia ser ressuscitar num corpo, mas eles tinham outro problema. Como viver até a segunda vinda de Cristo? Então, além deles terem um problema com essa questão da ressurreição, da segunda vinda, de entender isso, eles tinham um problema mais grave. Porque o que estava acontecendo lá, na cidade de Tessalônica? Os bonitinhos, folgados, estavam pensando o seguinte: já que Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, se não come e dorme? Vou ser preguiçoso e folgado e vou botar a culpa em Jesus. Já que Jesus está voltando mesmo, eu não preciso fazer nada da minha vida. E vocês, que são menos espirituais do que eu, me sustentem, por favor. Esse era o BO que estava acontecendo lá em Tessalônica. Porque os irmãos não queriam fazer nada, viver eternamente em berço esplêndido até Jesus voltar, mas eles queriam que os outros trabalhassem para eles comer. Aí, os que estavam trabalhando não queriam sustentar os outros, que falaram assim: que Paulo tem 2 braços, 2 pernas, saúde. Entendeu? Não estão nem orando, porque se estivesse orando, jejuando, nem na Bíblia, a gente até entendia, mas não, estão aqui deitados eternamente em berço esplêndido. Aí juntou essa questão aí. Dentro do pessoal de Tessalônica, eles estavam com uma divisão interna. E eles estavam, muitos desses, insubmissos. Porque quando a liderança chegava para ele, para falar assim: filhinho, não é assim que você tem que agir, você tem que ter equilíbrio entre a vida espiritual e a vida física. Trabalhar também é de Deus. O que eles falavam? Assim: estou nem reconhecendo a sua liderança, mas quem é que te instituiu tutor sobre a minha vida? Tanto que no capítulo 2 dessa carta, a gente vê Paulo defendendo a ele próprio. O apóstolo Paulo tem que falar para esse pessoal a respeito do apostolado dele, de onde que vem a autoridade para ele falar essas coisas para esses irmãos aqui. E quando a gente entende este contexto, a gente entende, então, essa questão bem prática do final da carta que a gente leu. Então, Paulo discute essas questões escatológicas, mas quando ele chega no final da carta, ele dá conselhos bem práticos de: bom, como vamos fazer para viver a nossa vida com equilíbrio até o retorno de Cristo, de forma que a gente viva de modo digno do Evangelho? É isso que Paulo está falando aqui. Então, aqui, Paulo dá para essa igreja, que era jovem, uma série de exortações, de conselhos, de admoestações, de como viver a vida cristã aguardando o retorno de Jesus. Não é só viver a vida, é como viver a vida nesse estado constante de: estou aguardando o retorno do meu Senhor. Como é que eu devo viver enquanto eu aguardo o retorno do meu Senhor? É isso que ele está falando aqui, nesse ponto final, de forma prática. E é nessas questões práticas que eu quero focar, porque a questão escatológica a gente vai deixar para o pastor Neif, porque eu não ousarei fazer um negócio que vale que eu falo um batatão escatológico aqui, vai ficar ruim, vai ser gravado, o pastor Neif vai ver um negócio desse, e aí nunca mais subo num púlpito. Então, vamos nos concentrar naquilo que é prático, naquilo que dá para a gente fazer com certeza, que é esperar o retorno do nosso Senhor com sabedoria, com maturidade, com uma vida cristã que é digna do Evangelho, que a gente prega e que a gente diz que vive, do Senhor que a gente diz que é Senhor mesmo, sobre a nossa vida. E aí, então, ele dá essa série de conselhos práticos, e eu quero que você volte para o texto comigo, então, para a gente olhar esses conselhos. Eu quero que você releia comigo, inicialmente, do verso 12 até o verso 15, porque a gente vai ver que ele está falando de questões que são bem similares. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam,
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Então, quando a gente entende o contexto, a gente entende essa primeira parte do que Paulo está falando. O que Paulo está falando para aqueles que estavam causando contenda no meio da comunidade, para aqueles que não queriam ser exortados? Paulo está falando assim, olha, essa liderança sobre a sua vida, querido, foi constituída por Deus. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus te ama, porque Deus não quer ver você ir para o precipício. Então, Deus levantou pessoas que têm amor pela sua vida, que querem cuidar de você. Então, se deixe ser cuidado, não seja uma pessoa que é insubmissa, não seja uma pessoa de coração duro. Aceite ser exortado, aceite ser repreendido. Porque se a gente não se importasse com você, a gente não te repreendia. É muito simples, a gente só é duro com quem a gente ama. Porque quem a gente não ama, a gente não está nem aí se o fulano vai cair do precipício, o que vai acontecer com o fulano. Então, se estão te exortando, se estão te admoestando, se estão te confrontando, é um ato de amor para com a sua vida. Então, não fique solto. Não seja ovelha desgarrada. Entendeu, gente? Ovelha, infelizmente, não é um bicho inteligente. A gente precisa reconhecer isso a nosso respeito. Nós somos muito arrogantes. Nós achamos que temos as respostas de todas as coisas do universo. Entendeu? Que a gente é a última bala do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Mas a gente não é. A gente não tem todas as respostas. A gente não sabe todas as coisas. A gente precisa ser pastoreado. E ser pastoreado é uma bênção. Ser pastoreado é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, se você não está sendo discipulado, procure alguém para te discipular. Se você está aí e não sabe o que fazer da sua vida, procure alguém para te aconselhar. E aceite ser confrontado. Porque se você não aceita ser confrontado, você nunca vai mudar. Se você nunca vai mudar, as consequências dos seus atos nunca vão mudar também. E quem é que vai colher essas consequências? É você mesmo. Então, quando a gente reconhece, é isso que ele fala assim, olha, reconheçam as lideranças sobre as suas vidas. Porque essas pessoas não estavam reconhecendo. Por quê? Porque a liderança não estava falando o que o cara queria ouvir. Se a liderança dele tivesse falado assim, não, querido, come e dorme mesmo, que está tudo certo, está maravilhoso, ele teria falado assim, amém, aleluia, glória a Deus, é do Senhor. Mas como a liderança falou para ele, falou assim, querido, não dá para você viver da forma que você está vivendo. Aí ele falou assim, não acho que é de Deus, não aqueceu meu coraçãozinho. Não me trouxe paz, eu não me senti bem. Querido, o cristianismo é sobre ser confrontado, não é sobre você se sentir bem. Você quer se sentir bem, você vai assistir filme da Disney. Entendeu? Lá você vai se sentir bem. O evangelho é sobre você ser confrontado, transformado, mudado. Por quê? Porque todos nós precisamos disso. Só que a gente precisa reconhecer que a gente precisa. E precisa, então, dar espaço para que homens e mulheres, com a sabedoria diante de Deus, possam cuidar da vida da gente. Então, quando a gente vê aqui, todo o zelo do Fred, da Abri, glória a Deus, porque Deus despertou no coração deles o amor por vocês. Por nós, porque senão a gente estava o quê? Mais lascado. Olha lá o tanto de trabalho que eles fazem. Gente, a gente devia dar glória a Deus e aleluia por esse povo todo dia, não ficar assim, nossa, mas de novo, falando que eu tenho que fazer devarim, nossa, mas que chatice. Nossa, mas de novo, falando que eu tenho que ler livro, nossa, mas que chatice. Mas tempo para ver série você tem. Para ler um bom livro você não tem. Eu não sei como é que você quer evoluir na sua caminhada cristã, assistindo, entendeu? Qualquer coisa que passa lá na Netflix, porque aquilo ali é um evangelismo joia. Não tem jeito. Mas esse é só o primeiro ponto. Aí ele continua dizendo para esses irmãos, então, que era para que eles fizessem uns aos outros isso, que eles aceitassem ser admoestados e que eles também procurassem consolar aqueles que precisavam de consolo, exortar aqueles que precisavam ser exortados, fortalecer aqueles que precisavam ser fortalecidos. Todos nós, gente, vai ter um momento na vida da gente que a gente vai precisar ser exortado. Vai ter um momento que a gente vai precisar ser consolado. E vai ter um momento que a gente vai precisar ser fortalecido. E é por isso que nós andamos juntos, para que nós possamos uns aos outros nos fortalecer, nos consolar, nos animar.
nesses momentos que todos nós vamos passar por eles. E aí, então, o apóstolo Paulo diz mais. Ele diz, olha, e procurem viver em paz uns com os outros. É para você fortalecer o seu irmão, não é para você fofocar sobre a vida do seu irmão. É para você exortar o seu irmão, não é para você causar confusão no meio da comunidade com a vida do seu irmão. A gente precisa ter sabedoria para entender essas coisas, porque eu tenho que exortar com amor. Eu não posso sair causando confusão e contenda. Aqui dentro dessa igreja tinha confusão e contenda. E essas coisas surgem por causa disso. É uma fofoquinha boba aqui, é uma opinião, uma confusão, é botar lenha na fogueira que está ali, porque tem gente que o prazer dela é ver o circo pegar fogo. Gente, foge dessas pessoas. Quando você vê uma pessoa que tudo no entorno dela é a confusão, você tem que fugir, tipo assim, 1000 léguas submarinas, que nem o Júlio Verne. Que é o autor do livro aí, 1000 léguas submarinas, se está faltando cultura para você, entendeu, gente? Fuja aí, que nem o Júlio Verne. Gente, a gente não pode permitir esse espírito de contenda, de divisão. Então, para isso, a gente precisa buscar a paz uns com os outros. E para buscar a paz uns com os outros, a gente precisa de longanimidade. O que é longanimidade? Ter o ânimo longo, ser tardio em se irar. O problema é que hoje em dia a gente bate no peito, que eu já ouvi isso, gente, já ouvi de gente cristão, que bate no peito e fala assim, mas o meu esturpinho é muito curto. Nossa, o meu pavio é curto. O que um pavio curto faz, gente? Explode. E deixa estilhaço para tudo quanto é lado. É por isso que se o nosso temperamento é esse, e o meu temperamento é assim, gente, confesso para você. Então, eu preciso vigiar. Todos os dias, já falei para vocês aqui, todos os dias, Gálatas 5:22. Porque longanimidade é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz isso na gente. Então, o apóstolo, como a paz também está lá na lista de Gálatas 5:22. Então, Paulo exorta esses irmãos, fala assim, em vez de buscar o seu direito, porque está aqui, não, o meu direito é eu trabalho, eu que como, fulano não trabalha, fulano não come, não sei o quê, aquela confusão. Paulo fala assim, gente, vamos manter a longanimidade uns com os outros. Vamos ser rápidos em perdoar, mas tardios em irar. E Paulo está escrevendo para crente. Paulo está escrevendo para crente, dizendo, irmãozinho, não retribui o mal que foi feito para você com o mal. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas que estão dentro da igreja vão fazer o mal para você. Às vezes, as pessoas que estão dentro da igreja, querendo ou sem querer, vão te magoar, vão te ofender, vão fazer alguma coisa que vai doer em você. Porque, gente, todos nós somos pecadores, em processo de santificação, mas continuamos sendo pecadores. As pessoas aqui dentro vão pisar na bola com você. As pessoas aqui dentro, às vezes, com maldade, porque nem todo mundo é ovelha. Primeiro, a gente precisa entender que tem lobo, que veste a capa de ovelha, é bonitinho, mas é lobo. E depois a gente tem que entender de novo que nós somos pecadores e, às vezes, nós vamos mesmo falhar uns com os outros. Só que a gente não pode carregar a mágoa. É por isso que Paulo fala assim, gente, vamos ser tardios para irar. Tardios para carregar a mágoa, tardios para dar o troco. E se você tiver que dar alguma coisa em troca, não queira ferir porque você foi ferido. Não queira magoar porque você foi magoado. É instintivo. O instinto natural do ser humano é, me feriu, eu vou ferir de volta. Me magoou, eu vou magoar de volta. Me deu uma palavra áspera, eu vou retribuir com uma palavra áspera. É por isso que Paulo está exortando essas pessoas a irem na contramão do mundo. Não faça aquilo que é instintivo. Busque a virtude do Espírito, que é a longanimidade, para você ter essa capacidade de ser longo para se irar, para você refletir sobre os seus atos, para não tomar uma atitude impensada que vai magoar mais o outro, vai magoar mais você e não vai resolver nada para ninguém. Então, o apóstolo Paulo dá esse conselho bem prático aqui. Depois que ele dá esses conselhos bem práticos relacionados a essa vida em comunhão, como os irmãos tinham que viver para que houvesse no meio deles, não contenda, não inimizade, mas paz. Ele continua, só que aí, a partir do verso 16, até o verso 22, é um pouquinho diferente. Paulo começou dando conselhos.
Paulo começou rogando, ele falou assim, gente, eu peço encarecidamente para vocês, eu rogo, eu os exorto, eu estou dando conselhos para vocês. Mas quando chega no verso 16, a conversa muda de figura. Paulo não está mais dando conselhos. Aí o bom e velho português que você aprendeu lá na escola vai te ajudar a entender melhor o que Paulo está fazendo aqui. Todas as frases do verso 16 ao verso 22 estão no imperativo. O que é imperativo? É ordem. Imperativo é quando a sua mãe diz, é para você fazer isso. Não cabe por quê. Não cabe se. Imperativo é ordem, pronto. A gente ainda quer discutir, né, gente? Porque a gente não reconhece a autoridade. Mas Paulo está falando com autoridade aqui. E ele está dando ordens. Ele está dizendo assim, olha, se você quer ser um cristão, quer viver em Cristo Jesus, é isso, isso e isso que você vai fazer. São imperativos. Lembra, não é um conselho, não é um pedido, não é a opinião do apóstolo Paulo. São mandamentos da parte de Deus para mim e para você. E qual que é o primeiro desses mandamentos? A gente vai ver um por um. Está lá no verso 16, é o regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Essa é a primeira coisa que Paulo diz para aqueles irmãos como um imperativo. E aí você vai olhar e fala assim, Vanessa, mas isso aqui é um trem muito impossível de se viver, porque tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou magoado, tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu estou bravo, tem dia que eu estou tudo, menos alegre. E é por isso que isso aí é um paradoxo do cristianismo, gente. Porque Paulo também tem uma carta onde ele diz assim, entristecidos, porém alegres. Você entendeu? É um paradoxo do cristianismo. Tem dia que você vai estar triste mesmo. Isso faz parte do ser humano. Mas a nossa tristeza é passageira. A nossa alegria em Cristo é permanente. Então, você vai passar por momentos de tristeza. Passar por momentos de angústia. Você não pode permanecer neles. A sua permanência é na alegria de Cristo. Uai, Vanessa, mas como é que eu faço isso? Você só faz isso quando você lê o verso da frente. O verso da frente diz assim, ó, orai sem cessar. Gente, aqui a gente vai ver que, na verdade, eles são uma escadinha, são 3 versos. Entre o verso 16 e o verso 18, tem o 17, claro. E o 17 é a chave do 16 e do 18. O 16 diz, alegrai-vos sempre. O 18 diz, em tudo dai graças. Como é que eu faço para viver esse milagre? Orar sem cessar. Entendeu? Então, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não estou satisfeito em Deus, porque eu não conheço Deus, eu não consigo ter uma vida de alegria, não, gente. E aí você vai dizer assim, mas Paulo não sabia os perrengues que eu vivo. De fato, mas o cara que escreveu essa carta, quando escreveu essa carta, era o cara que tinha sido preso em Filipenses. O cara que estava cantando louvores no cárcere inferior. E eu acho muito interessante, porque Atos faz questão de frisar que ele não estava só no cárcere. Ele estava no cárcere interior. Ele estava no lugar do cárcere, onde caía as necessidades de quem estava em cima, gente. Ele estava no lugar mais profundo, sem iluminação, sem salubridade. Não tinha nada. Você pensa no lugar mais nojento que você poderia estar, mais frio que você poderia estar, mais escuro que você poderia estar, o poço. Paulo estava literalmente no fundo do poço. E o que Paulo fez lá no fundo do poço? Ele chamou Silas para louvar. Isso é um cara que desconsidera a circunstância? Lógico que não, gente. Se você perguntasse para ele, ele ia falar assim, nossa, estava suave na nave, o melhor lugar que eu já estive na vida foi aquele fundo de poço. Lógico que não. Mas ele estava alegre em Deus, mesmo que ele não entendesse porque ele estava passando por aquilo naquele momento. A alegria de Paulo vinha de saber que havia algo mais do que aquilo que ele estava vivendo. E aí o Fred hoje citou Tiago. E se a gente olhar lá no verso que o Fred citou, né, que está no capítulo 1, verso 2 de Tiago, Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Ô, gente, esse texto ele parece meio doido, porque como é que eu vou ter toda alegria em passar por várias provações? Mas, primeiro, que o segredo está no passar. Você vai passar
pelas provações, mas você vai ter toda a alegria. Viu a diferença? Provação você vai ter, gente, para passar por elas. Então, qual que é o motivo da minha alegria? Que no poço, Deus está lá comigo. Que no dia da minha tristeza, Deus está lá comigo. Que no dia da minha angústia, Deus está lá comigo. Que Ele conhece o meu coração, conhece a minha necessidade. E que se eu estou sendo provado, é para que eu possa ser aprovado. Porque isso vai gerar em mim perseverança. E eu só persevero se eu, de fato, confio. E se eu confio, eu posso, de fato, me alegrar, ainda que eu esteja entristecido. Lembrando que a alegria também é uma virtude do fruto do Espírito. Se você abrisse Gálatas 5:22 e você comparasse com esse sermão, você vai encontrar lá várias das virtudes do fruto do Espírito estão aqui discriminadas nesse texto. A gente já viu a paz, a gente já viu a longanimidade, agora nós estamos vendo a alegria. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Por isso que eu preciso orar sem cessar, porque eu preciso caminhar agarradinho no Espírito Santo. Senão, eu, de fato, não darei conta. E o nosso problema é isso, gente, é que a gente ora pouco e quer ver Deus fazer muito. Mas a gente não tem tempo para orar. E quando a Bíblia diz orai sem cessar, talvez você não consiga passar orando o seu dia inteiro. Mas já parou para pensar, tipo assim, o tempo que você perde no trânsito, o tempo que você perde xingando a pessoa no carro da sua frente, se você estivesse orando, você não pecava, entendeu? O tempo que você passa no ônibus, o tempo que você passa aí, deslizando a sua telinha do Netflix, se você estivesse orando pela Raquel, ia fazer muito mais bem para você e para ela, ao invés de você ficar lá, mais uma foto, mais um TikTok, mais um vídeo besta. Tempo a gente tem. É uma questão de se a gente quer, de fato, caminhar com o Espírito Santo. E aprender que o orar sem cessar é eu entender que, sobre todas as coisas na minha vida, eu preciso colocá-las diante de Deus. Eu lembro que eu estava numa rodinha, eu não lembro exatamente com quem que era, mas era com as meninas da igreja mesmo. Provavelmente lá da minha igreja casa, mas eu não me recordo, de fato. Mas o negócio que a gente estava falando sobre cortar cabelo. E aí eu falei assim, nossa, eu estou orando aí, né, por causa do meu corte de cabelo e tal, e as meninas riam da minha cara. Por quê? Porque, tipo assim, é um negócio muito banal você orar pelo corte de cabelo. Eu quero dizer que, primeiro, com certeza elas não tinham cabelo cacheado, porque elas entenderiam que nada a respeito de um cabelo cacheado é banal. Mas a questão que eu quero colocar aqui, gente, é que a gente tem que orar sobre todas as coisas. Eu oro quando eu vou cortar cabelo, eu oro pedindo a vaga quando eu preciso estacionar. Entendeu, gente? Da mesma forma como eu oro pelas grandes coisas. Por quê? Porque eu quero que Jesus participe de tudo na minha vida. Jesus não é o cara só quando eu preciso passar no vestibular. Jesus não é o cara só quando eu preciso arrumar aqui dinheiro, casar ou sei lá o quê. Jesus é o cara que anda comigo todo dia. E eu tenho que ser capaz de compartilhar a minha vida com Ele todo dia. Porque senão, no dia da necessidade, Jesus vai falar assim, ai, mas engraçado, eu não estou nem conhecendo essa pessoa, mas agora está aqui, entendeu? Rogando aos meus pés. Pela misericórdia, Ele vai te atender. Mas quem é que está perdendo a oportunidade de viver isso aqui? É você. Então, orai sem cessar. Coloque todas as coisas da sua vida diante de Deus. Por quê? Porque nada vai ser insignificante. Por quê? Porque Deus cuida de você, Deus se importa com você. Peque pelo excesso, gente. Que o povo fala assim, isso é uma coisa tão boba para você orar. Não. Entendeu? Coloca tudo diante de Deus até que isso vire um hábito para você. E aí, toda vez que você tiver uma escolha para fazer, toda vez que você vai fazer aquilo. Por quê? Porque já virou um hábito na sua vida. E aí, então, ele continua aí, dizendo que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus. E é muito interessante, porque, de novo, nós vamos ser salvos aqui pelo português. Eu já falei isso aqui também, eu acho. Mas o padre Fábio de Mello falou uma frase uma vez, gente, que eu levo ela para a minha vida. O padre Fábio de Mello falou assim, a teologia mora nas preposições. Preposição do português, de novo, o português salva a gente aqui. Que o apóstolo Paulo não está falando por tudo dai graças. Ele está falando em tudo dai graças. Hoje, gente, é uma preposição que faz toda a diferença no texto. Mas só que, para eu saber se eu estou sendo alimentado, se eu estou recebendo picanha ou se eu estou comendo capim, eu preciso de ter a fonte aqui. Eu preciso conhecer as Escrituras. Então, quando você vai olhar um pregador no YouTube aí, gente, procure saber quem é essa pessoa. O que essa pessoa acredita? O que essa pessoa... Como que está a vida dessa pessoa naquilo que a gente sabe?
antes de eu sair ouvindo e dizendo glória a Deus e aleluia, e me alimentando disso. Eu vou ler um livro, eu preciso entender qual que é a teologia desse cara. O que esse cara pensa? Entendeu? O que esse cara acredita sobre o mundo antes de eu sair lendo o livro? Porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E a gente é reflexo daquilo que a gente é alimentado. Você é reflexo do que você ouve, da música que você ouve. O que você está ouvindo? Outro dia eu participo de um grupo, né, de estudo, independente, assim, nas quartas-feiras, e eu achei muito interessante a dinâmica deles. Eles perguntaram, assim, lá no grupo, para que cada um de nós contasse quais eram as músicas que estavam ouvindo no Spotify, cristãs ou não cristãs. O que você tem ouvido na última semana? Qual que é o seu top 1? Porque o seu top 1 diz muito sobre você. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Então, o que você anda assistindo? O que você anda lendo? O que você anda ouvindo? Por quê? Porque isso aí é o que está alimentando você. E você é reflexo dessas coisas. Então, se você só ouve determinado tipo de coisa, você vai reproduzir determinado tipo de coisa. Então, a gente precisa ter aí essa sabedoria para que a gente não acabe como os irmãos de Tessalônica, brigando por causa de coisa boba e deixando os falsos mestres se instalarem no meio da comunidade da fé. Por fim, que eu estou caminhando para o fim, o apóstolo Paulo, então, depois dessas questões, né, que são imperativas, ele continua mais no sentido de uma oração, né, porque ele diz assim, e o mesmo Deus da paz santifique vocês, para que vocês possam ser achados íntegros, irrepreensíveis, no dia de Cristo Jesus. E o que é íntegro? Essa palavra íntegro, ela significa completo. Então, uma coisa íntegra é uma coisa inteira. É uma coisa completa, uma coisa que não está dividida. E isso fala sobre o nosso coração. Porque para eu ser irrepreensível, eu preciso antes ser íntegro. Eu preciso ter inteireza, eu preciso que o meu coração esteja inteiro naquilo. O próprio Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. E a Bíblia também diz para a gente que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, para eu ter inteireza, completude, eu não posso ter o meu coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não dá para eu ouvir Ludmila Feber num dia e ouvir a Anitta no outro e achar que está tudo bem. Mas não dá, gente. Não dá para eu ser um cristão que num dia eu ouço, adianta muito, nossa, eu ouço aquele louvor maravilhoso lá, entendeu? Da Lara Soul Girls. No dia seguinte eu vou escutar a Ludmila. Primeiro que é um mau gosto tremendo, né, gente? Já começa aí, a gente tem que ensinar para você a ter bom gosto. Me desculpe, mas é a verdade. E segunda coisa que, mano, a Bíblia diz que o que é bom, o que é puro, o que é de boa fama, o que edifica, meu Deus, não passe nenhuma dos requisitos, nenhum. Não serve nem para te entreter. De tão ruim que é. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Será que eu tenho inteireza de coração para com Deus? Não estou dizendo que você só vai ter que ouvir música gospel agora, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Porque até quando você vai ouvir música gospel, você precisa ter sabedoria. Entendeu? Porque tem coisa lá que você olha e fala assim, nossa, mas Jesus passou longe. Entendeu? Então, eu preciso ter a sabedoria. Eu não estou dizendo, então, isso, que você só vai ouvir. Eu só estou dizendo que a gente precisa buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Quando eu busco em primeiro lugar as coisas do Senhor, gente, eu vou ouvir aquele negócio e aquele negócio soa ruim para o meu ouvido. Sabe, aquele negócio não é agradável para mim. Então, você pode ouvir uma música do mundo? Pode, gente, porque a gente também precisa parar com esse negócio de isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo. Não, a gente precisa ser inteiro, a gente precisa ser íntegro na nossa busca pelo Senhor. Então, Bach era cristão, fazia música para louvar a Deus. Eu posso ouvir música secular, só que eu preciso ter um filtro de qualidade, que faz bem para a sua vida aí, e faz bem para que você tenha integralidade no seu relacionamento com Deus. A mesma coisa serve para o filme que você vê, para o livro que você lê, para os lugares que você frequenta, para as pessoas com quem você compartilha a sua vida, vale para tudo. Eu só citei um exemplo aqui, porque eu vi que tem crente comemorando que a Anitta é número 1, com aquela música lá, que nem em português, gente, é em espanhol, pelo que me falaram, que graças a Deus eu nunca escutei. Sei nem que música é essa. Glória a Deus que Deus me livrou
desse negócio aí. Que livre você também, gente, desse mau gosto, em nome de Jesus. Amém. E aí, então, ele termina a carta dele, né, ele termina essa parte, e eu também quero terminar com isso. Ele termina com uma nota de esperança, gente. O verso 24 é maravilhoso, gente, porque o verso 24 diz: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. É difícil viver uma vida cristã de integralidade diante do Senhor. É difícil eu dar graças. É difícil eu me alegrar. É difícil eu ser longânimo. É difícil eu buscar a paz. É mesmo. Mas aquele que nos chamou é fiel para completar a obra dele na nossa vida. Ele nos chamou, ele nos escolheu, ele pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. Ele nos capacitará, porque ele é fiel. E ele prometeu que vai voltar para nos buscar. E ele prometeu que vai voltar para buscar uma noiva pura, santa e imaculada. Então, se a gente está em Cristo, essa promessa é para nós. Nós vamos perseverar e vamos conseguir ser essa noiva santa, pura e imaculada, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, até o retorno do nosso Senhor. Fiel é aquele que nos prometeu. E Ele próprio é quem está trabalhando em nós e por nós para cumprir a vontade dEle nas nossas vidas, que é nos levar irrepreensíveis e íntegros até Ele no dia de Cristo Jesus. E o que eu queria era que a gente pudesse parar para refletir sobre essas coisas, para refletir sobre o tamanho da graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A gente só vai ter um coração alegre, a gente só vai dar graça em todas as coisas, a gente só vai ter uma vida de oração, gente, se a gente entender a graça, a misericórdia, o favor, o amor, o poder de Deus, que é depositado sobre as nossas vidas, tão imerecedores que nós somos, tão falhos e fracos e pobres e cegos e nus, por mais que a gente ache que está tudo bem. Então, o que eu quero é pedir que os diáconos tragam os elementos da ceia, porque a gente vai ceiar agora. Mas o que eu quero é que você pegue esses elementos, e eu vou dar um tempo mesmo, eu gostaria que cada um de nós pudesse refletir, eu queria só que você conversasse com Deus, que é o seu Deus, que é o Espírito que habita em você, e dissesse para Ele quais os motivos pelos quais você pode dar graças hoje, no dia 26 de março de 2022. E se você não achar inúmeros motivos que vão fazer esse tempo ser curto, meu irmão, você tem que pedir para se arrepender. Porque o Deus de toda a graça tem permanecido sobre as nossas vidas. Então, curva a sua cabeça, ore, agradeça, se alegre no Senhor. E depois que você fizer isso, eu convido você a vir aqui na frente e a pegar os elementos. Mas, gente, curva a sua cabeça, não olhe para mim, não importa se vai demorar muito ou pouco. Esse é um momento seu com o Espírito Santo. O Espírito Santo é particular, é íntimo, é pessoal, é seu. Sabe, o mesmo Deus que falou, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, me dá o privilégio de eu dizer que Ele é o Deus da Vanessa. Te dá o privilégio de dizer que Ele é o seu Deus. Se isso não constrange o seu coração para louvar a Deus por Jesus Cristo, como um memorial, nesse momento, nada mais vai fazer isso. É você e o seu Deus. E que privilégio dizer que há um Deus que criou todas as coisas e que é o meu Deus, que é o seu Deus. Só isso, independente da sua circunstância, independente da angústia, independente da tristeza, independente de tudo, só isso é suficiente para você se render, só isso é suficiente para você louvar e agradecer infinitamente.